Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a Prof. Celita. Hoje nós vamos aprender equações do primeiro grau, tá? Com uma incógnita. Então, no caso, o x. Incógnita é aquilo que a gente vai achar na equação, tá? Então, pensem nas equações como uma balança, tá? Uma balança tem dois lados, certo? E ela tem que estar em equilíbrio, tá? É uma igualdade. Por exemplo, se eu coloco um peso aqui de 500 gramas, por exemplo, para quem quer acompanhar pelo livro, é na página 152, tá? Então, se eu coloco de um lado da balança 500 e mais alguns pesos que eu não sei quanto pesam, tá? Do outro lado, eu vou ter também a mesma quantidade, tá? Por exemplo, do outro lado, se eu coloquei aqui 500 e 500, eu vou ter um pezinho só, tá? Que eu também não sei o valor, mas enfim, vamos montar essa equação, tá? Então, pensem na equação como uma igualdade. Tudo que eu fizer do primeiro lado, no primeiro lado, de um lado, eu tenho que fazer do outro lado também, tá bom? Eu não posso, por exemplo, adicionar um peso aqui e querer que a balança continue em equilíbrio. Ela vai desequilibrar, né? Ela vai descer para o lado esquerdo, tá? A mesma coisa aqui. Se eu colocar um peso bem grandão aqui, ela vai desequilibrar, tá? Então, o que é uma equação? Equação é uma igualdade que tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que também fazer do outro para manter o equilíbrio, certo? Então, acompanhando o exercício ali, para montar essa equação, eu tenho aqui três incógnitas que eu não sei, eu vou chamar de x e eu não sei o valor delas, tá? Então, vamos montar ali. Então, eu tenho 3x de um lado, mais aquele pezinho ali, 500 gramas, tá? E aqui desse lado eu tenho um xzinho só, mas eu tenho dois pesos de 500 que dá 1.000, certo? Então, tá em perfeito equilíbrio essa nossa equação. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou achar o valor do x, tá? Porque depois, quando eu quiser substituir, eu vou ter o equilíbrio da balança, entende? Eu vou acertar a equação, vai ser essa igualdade, tá? Então, vamos resolver. Como que a gente faz? Vamos deixar o x de um lado e os que não tem x do outro lado, tá? Então, como que eu faço aqui? Se eu, para tirar esse x daqui que tá positivo, eu tenho que tirar ele, né? Colocar ele no mesmo valor, mas negativo. Então, aqui, só que tudo que eu fizer de um lado, lembra da igualdade, eu tenho que fazer do outro. Então, eu adiciono menos x lá também. Aqui eu consegui tirar o x, tá? Então, eu fiz o que eu queria. 3x menos x. Esse 500 aqui, como que eu faço para cancelar ele aqui e deixar ele lá do outro lado? Da mesma coisa, se ele tá positivo aqui, eu coloco menos 500 aqui. Corto, né? Eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado da balança. Sempre assim, professora? Sempre assim, tá bom? Então, aqui eu fiquei com 1.000 menos 500. Tá? Isso aqui nada mais é do que aquela historinha do passar para o outro lado com um sinal diferente, tá? Se aqui tá positivo, ele passa para o outro lado com um sinal negativo, tá? Então, a prof vai fazer aqui direitinho para vocês entenderem. Então, estava assim, 3x mais 500 igual a x mais 1.000. Essa era a nossa equação, certo? Então, passar para o outro lado com o sinal trocado. Então, 3x e aqui também, ó. Menos x igual a 1.000 menos, passei o 500 para o outro lado, então mudou o sinal, tá? Isso daqui é o que eu fiz, é manter o equilíbrio da balança, tá bom? Essa explicação aqui justifica isso daqui, o passar para o outro lado, tá bom? Então, aqui eu tenho 3x menos x, não, tô tirando 1x, né, do 3x, então ficou com 2. 1.000 menos 500, 500. Aí, aqui também, mesma coisa, ó. Como que eu faço para tirar esse 2 aqui, para resolver isso aqui? Eu vou dividir tudo por 2, o que eu faço de um lado da igualdade, eu faço do outro lado da igualdade, tá? Por que eu fiz isso? Para mim ficar só com 1 aqui, ó. 2 sobre 2 dá 1, né? Então, tá aqui o nosso x, ó, tá? Igual, aqui daí eu já posso dividir. 500 divididos por 2 dá 250. Bom, eu achei o valor do nosso x, tá? Agora eu vou substituir lá na equação para ver se eu tenho, tá tudo certo. Então, eu tinha 500, tá? Aí, eu tenho 3 vezes o x. Quanto que dá? Dá 250, 250, 250. Isso dá 750, tá? Tem que ser igual. Aí, eu tenho 1.000 ali, né? Eu já tinha os 1.000, tá? 1.000. Mais um xzinho só, mais o 250 que eu achei, tá? Então, aqui dá 1.250 e aqui, porque 500 mais 750 é 1.250, e aqui também, ó, 1.250, certo? Então, resolvemos e acertamos, tá bem? É assim que se resolve a equação do primeiro grau, tá? Tudo que eu fizer de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro, tá bom? Ou aquele velho macetinho do passar para o outro lado com o sinal invertido, tá bom? É assim que se resolve. Por hoje é só.